Se eu for pensar no meu primeiro ponto da virada, que pegou a média das pessoas das quais eu fazia parte e me colocou um ponto acima, foi quando eu li um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. O custo é mais baixo e a escala pode ser gigantesca. Se der errado, você perde pouco. Se der certo, você talvez mude de vida. O primeiro investimento foi um ponto da virada. Porque eu entrei num mercado que é ultra lucrativo ao longo do tempo, que é o mercado de capitais. Uma pessoa que não investe, né, sorte para ela é achar R$50 largado na rua. Para uma pessoa que investe, sorte é você comprar uma ação que multiplica por 10 ao longo de 5 anos. Ele que aborda de forma simples e clara as suas experiências financeiras. Empresário e YouTube de investimentos. Bruno Perini. Olha aqui, ó. Presta atenção. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim: Vini, eu estou desempregado. Vini, eu queria ganhar mais. Vini, eu não aguento o meu trabalho. E olha isso daqui, ó. São resultados reais, tá? De alunos nossos que estão fazendo dólar através da internet, ganhando na moeda mais forte do mundo, estando no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, qualquer lugar do mundo é possível. Você quer entender como e fazer copiar e colar, aprender um passo a passo, desde o zero, de como tudo isso funciona e como você também pode? Clica aqui abaixo que você vai saber mais informações. Só não pode ficar sem. Isso. Eu perguntei desse ponto, assim, do ponto da virada, pelo seguinte. Tem um autor que eu aprendi muito com esse cara lá atrás. E quase tudo na vida vem com juros compostos, no final das contas, né? O investimento mais importante, provavelmente, é aquele primeiro que você faz, porque te ensina a investir. Por mais que hoje eu possa investir muito mais do que eu investia lá atrás, se eu for pensar no mais importante, foi o primeiro que eu fiz. Relacionamento também. A gente tem 12 anos juntos. O relacionamento hoje é muito melhor porque são juros compostos de relacionamento acumulados ao longo do tempo. Então esse cara não é uma pessoa que eu leio hoje, mas lá atrás ele me fez muito bem, que era o Tim Ferriss. Se eu for pensar no meu primeiro ponto da virada, que pegou a média das pessoas das quais eu fazia parte e me colocou um ponto acima, foi quando eu li um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Que é uma mentira o título, você não vai trabalhar 4 horas por semana nunca na sua vida, né? Mas lá ele falava sobre ter um negócio pela internet. E foi a primeira vez que eu tive uma semente plantada na cabeça falando, cara, se um dia, né, você for empreender, começa pela internet. O custo é mais baixo e a escala pode ser gigantesca. Se der errado, você perde pouco. Se der certo, você talvez mude de vida. Então foi lendo esse cara que eu tive essa primeira semente. E depois eu li um outro livro dele, que era um livro que falava sobre como hackear o corpo, digamos assim. Era o 4 horas para o corpo. Falava sobre alimentação, sobre treinamento físico, como ganhar mais massa magra em menos tempo. Era bem interessante. Tinha umas coisas totalmente piradas lá, né? Ele falava sobre uma rotina de sono onde você dormia a cada 2 horas, 20 minutos. Uberman Sleep. Se você tentar isso, vai se ferrar inteiro. Tá? Mas, lá no 4 horas para o corpo, ele começa num ponto muito interessante. Ele pega um grupo de empresários que estava fazendo uma visita no Japão. E era um grupo de pessoas muito bem-sucedidas. Várias delas nasceram com bastante sorte, mas tiveram um ótimo retorno sobre a sorte também. E dentro desse grupo tinha um cara que, apesar de ser muito bem-sucedido, ser muito assertivo nos negócios, ser muito bom no que ele fazia, ele estava inconformado com o peso dele. Ele estava acima do peso. Só que ele não fazia nada para mudar. E quando que ele decidiu mudar? Foi quando ele entrou numa loja e foi provar roupa e não ficava bom. Entrou em outra, foi provar roupa e não ficava bom com os amigos dele. Aí uma hora os amigos entraram numa última loja e ele falou, não vou entrar, porque nada que eu visto fica bom. Aí quando ele falou aquilo e ouviu o que ele estava falando, ele falou, caramba, eu tô tirando das minhas mãos aquilo que eu posso mudar, né? Eu nunca tentei fazer dieta e treino da maneira que eu deveria, e eu sou um cara muito bom em várias coisas, tô falando que eu não consigo fazer isso. Ele falou que aquele ponto mudou a trajetória dele. Depois tem uma foto dele de antes e depois no livro, mostrando ele bem acima do peso e depois ele magro. Ele chamou aquilo de momento Harajuku, que era o bairro do Japão onde se comprava as roupas. Então, se eu volto no tempo e vejo esses momentos Harajuku que eu tive, assim, que foram pontos da virada, eu consigo identificar alguns. Meu primeiro investimento foi um ponto da virada, porque eu entrei num mercado que é ultra lucrativo ao longo do tempo, que é o mercado de capitais. Uma pessoa que não investe, né, sorte para ela é achar R$50 largado na rua. Para uma pessoa que investe, sorte é você comprar uma ação que multiplica por 10 ao longo de 5 anos. Ela está se expondo a um local onde a sorte pode favorecer mais ela. Outro momento Harajuku, esse livro que eu citei aqui. Porque na internet, você criou um negócio, deu azar, não dá certo. E é muito menos doloroso do que criar um negócio físico que não dá certo. Você cria um negócio físico, chama o pessoal na inauguração. Gastou R$500 mil para abrir uma franquia de não sei o quê. Não deu certo, perdeu 500 mil. E todo mundo sabe, olha lá, fulano é um fracasso.
Na internet, se você cria e não dá certo, você gastou pouco, e além disso, talvez não dê certo porque ninguém sabe que você criou. Então não vão saber do seu fracasso, né? Paulo Cuenca, um amigo nosso, diz isso. Ele fala que o bom da internet é que se você fracassa é porque ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu o seu fracasso. Agora, se der certo, cara, você muda de vida. A coisa que eu mais gosto num negócio é um custo de replicação de um produto baixo ou até inexistente. Você pode ter surpresas positivas. Eu abri o Viver de Renda hoje. Pô, se vender, sei lá, 1.000 vagas, 2.000 vagas, tá legal. Mas vai que vende 10, por exemplo. Eu não vou deixar fazer isso porque não tem suporte suficiente para dar para as pessoas, né? Eu limitaria antes. Mas eu posso ter surpresas positivas, que nem eu já tive lá atrás. Tem outros locais onde não tem surpresa positiva. Você não consegue ter uma surpresa muito grande em termos positivos. Então, voltando no tempo, eu vejo todos esses pontos que me exporam a locais onde você pode ter um retorno exponencial ao longo do tempo. Eu queria saber